Cara, eu vou começar a enumerar esses episódios aqui. Eu lembro quando eu tava na sexta série, acho que é da sexta até a oitava série, eu tinha um professor que ele falou que a primeira vez que ele tava cansado era com 40 anos, 45 anos. Aí ele falou assim que quando o pessoal fala que tá cansado, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas tipo, não tá cansado de verdade. Mas eu acho que o tipo de cansaço que ele sentiu com 40, 45 era um cansaço assim. Nossa, trabalhei tanto, estudei tanto, não sei se ele estudou muito, né? Mas ele é professor de biologia. Mas trabalhei tanto que eu merecia mais, né? Tipo assim, então o cara cansa de ficar correndo tanto, assim, atrás das coisas, sabe? Tipo, caraca, 40 anos e poderia ter muito mais do que eu tenho hoje, se não fosse, sei lá, o sistema, enfim, a justiça, né? E eu tô meio cansado hoje, sabe? É aquele cansaço do dia a dia de você levantar cedo e trabalhar, né? Hoje eu nem estudei, porque acabando que eu faltei no curso pra poder ir num bico. O bico compensava. Aí eu faltei no curso que eu faço de eletrotécnica, fui no bico, depois fui pro meu estágio à tarde. Cheguei, tipo, muito tarde no estágio, mas eu tinha avisado lá também. Toda vez que eu falo que eu tô cansado, eu penso nessa situação dele, sabe? Tipo, será que é justo eu falar que eu tô cansado? Entende? Mas o texto de hoje é: cansei de fazer conteúdo no automático. Ultimamente eu tenho pensado muito sobre uma coisa. Chega uma hora em que a gente cansa de fazer as coisas mais ou menos. Na verdade eu tenho pensado em muita coisa, né? Ó o bico. Chegou uma notificação aqui no grupo do bico. Não porque alguém reclamou, não porque deu errado, mas porque no fundo a gente sabe do que é capaz. A gente sabe do nosso potencial. Mesmo que a gente não esteja entregando o nosso melhor, né? Eu senti isso com os vídeos que eu faço. Durante muito tempo, eu estava mais preocupado em postar do que construir. Muito, eu tava muito mais preocupado em realmente em postar do que construir. É porque construir dá trabalho, a gente tem que estudar, tem que analisar. E é mais fácil só ir gravando mesmo, entendeu? Só que a gente não precisa alcançar resultados grandes assim, entendeu? Depois que a gente já tem um caminho já de sucesso, né? É só continuar naquele caminho. Mas a gente tem que pensar em construir para depois produzir muito. É gravar, editar o básico, publicar e partir pro próximo. E às vezes nem editar o básico, é só gravar, publicar e partir pro próximo. É porque eu tenho um outro canal de React chamado Heavy One. E aos poucos eu fui percebendo que eu estava criando conteúdo. Opa! E aos poucos eu fui percebendo que estava criando conteúdo, mas não estava criando algo que eu realmente tivesse orgulho. O mais curioso é que isso não aconteceu só na internet. Aconteceu no trabalho. Não é que aconteceu no trabalho, acontece no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos. A gente entra no automático. Faz porque precisa fazer. Eu tive muito essa sensação, inclusive. Eu fiz porque eu precisava fazer. E sem perceber, para de colocar intenção naquilo. Só que existe uma diferença enorme entre terminar uma tarefa e construir alguma coisa. Construir exige atenção, exige paciência, exige aceitar, e olha, isso aqui é uma coisa importante, exige aceitar que talvez você produza menos por um tempo para produzir melhor no futuro. E isso assusta, porque dá a sensação de que estamos ficando para trás. Ninguém quer ficar para trás, ninguém quer sentir que não faz parte de algo, entendeu? Então, por exemplo, tem as pessoas que estão produzindo, então a gente quer sentir parte do grupo das pessoas que estão produzindo, entendeu?
Mesmo que não seja um grupo assim de WhatsApp, um grupo de gente que se reúne, mas a gente quer sentir parte do, da galera que trabalha, da galera que estuda, entendeu? Mas talvez seja exatamente o contrário. Talvez seja nesse momento que a gente finalmente começa a andar para frente. Hoje eu não quero criar mais vídeos só para encher um canal. Eu quero olhar para trás daqui a alguns anos e sentir orgulho daquilo que construí. Mesmo que isso signifique ir mais devagar. É difícil, cara. É um desafio muito. Hoje em dia, cara, sei lá, parece que algum tipo de pensamento tomou conta da nossa mente, entendeu? A gente tem que produzir, tem que gravar vídeo em massa, tem que estar trabalhando, entendeu? É doideira demais. Ao mesmo tempo também que eu vejo um movimento muito forte, assim. É... Eu nem gosto de usar esse termo. Eu não sei porquê, mas é porque o pessoal fala demais nisso, aí, sei lá, você vai pegando uma certa antipatia. Saúde mental. Mas eu vejo um movimento muito forte da galera. Ó, tem que dar da sua cabeça, entendeu? Como é que tá sua mente. Porque, cara, se a cabeça tá mal, mano, o corpo tá mal. Se a cabeça tá bem, o corpo tá bem, né? Então, assim, cabeça mal, produz mal. Cabeça bem, produz bem, entendeu? E não falo só de produzir pros outros, mas de produzir. Quase que eu aperto no botão aqui. De produzir pra você mesmo, entendeu? Bom, eu quero olhar pra trás daqui a alguns anos e sentir orgulho daquilo que construí. Mesmo que isso signifique ir mais devagar. Mesmo que algumas pessoas não entendam. Querendo ou não, cara, a gente espera a validação das pessoas, né? Mas o que a gente tem que procurar fazer o certo e ter coragem. Ter coragem. Coragem. Nós. Eu e você. Porque existe uma diferença entre crescer rápido e construir algo que permanece. E, inclusive, eu vou ter que anotar isso aqui porque eu esqueci de anotar, cara. Mas eu gosto muito dessa ideia, construir algo que permanece, porque fala de longevidade. Eu gosto muito desse tema, desse tópico. Pensar em longevidade, cara. Inclusive, eu vejo muito isso na 30 para 1. Eu prefiro demorar um pouco mais do que passar anos produzindo algo que eu mesmo não gostaria de assistir. Antigamente eu produzia conteúdos muito elaborados, mas eu acho que eu tava no caminho errado. Aí eu passei a criar conteúdo mais simples, no caminho certo, e começou a dar certo. Mas eu não tava tão satisfeito assim, porque eu sei que eu poderia entregar muito mais do que eu tava entregando. Tipo assim, não vou dizer espetáculo, mas tipo, conteúdos que hoje eu assisto. Conteúdos de 4 anos atrás, sei lá, 3 anos atrás, 4 anos atrás, 5 anos atrás, 6 anos atrás, que olha assim, cara, que eu desse aqui eu tenho orgulho. Mas aí a gente já vai para outro tema. Talvez essa reflexão não seja só sobre criar conteúdo, tá sendo sobre muita coisa, né? Talvez ela seja sobre a forma como a gente escolhe viver. Porque, no fim das contas, tudo aquilo que fazemos todos os dias acaba construindo a pessoa que vamos nos tornar. Olha, vamos pensar, vamos, você não, vamos, porque eu aprendo. Eu aprendo também junto com esses textos. Sumiu aqui, cara. Oh, meu Deus. Apareceu de novo. Cliquei no lugar errado aqui. Porque no fim das contas, tudo aquilo que fazemos todos os dias acaba construindo, ou seja, o que a gente faz todo dia acaba construindo. Consequentemente, acaba construindo a pessoa que a gente vai se tornar, entendeu? Então a gente precisa prestar muita atenção nisso porque a gente está plantando alguma coisa, mesmo que não seja nada. E não plantar nada, você vai ter resultado de nada. Mas, por exemplo, a pessoa que ela planta, sei lá, ela faz academia, dança, luta, natação, joga futebol toda semana, tudo, sei lá, ela vai plantar saúde. Agora, a pessoa que não faz nada disso, ela tá plantando o quê? Sedentarismo. É um exemplo muito, tipo, comum, mas é pra entender bem, entendeu? O fato ela não tá plantando nada. No caso, ela tá plantando, que é o quê? Sedentarismo, entendeu? Possíveis problemas de saúde.
E eu acho que chegou a hora de construir isso com mais intenção.